Continuemos a louvar ao Senhor com a leitura do segundo capítulo do livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo de número 2. Zacarias, capítulo 2. Todos juntos. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O tema principal da mensagem do Senhor para nós neste sábado, a partir do capítulo 2 de Zacarias, é este atributo ou qualidade incomunicável de Deus. Incomunicável porque Ele não comunica isso para ninguém. É um atributo exclusivo de Deus. Diga: soberania. Por isso, como soberania pertence somente a Deus, então diga: Deus é soberano. Acrescente um só aí, diga: só Deus é soberano. De vez em quando você ouve falar por aí, por exemplo, com relação aos países, às nações, né? Você ouve falar assim de soberania nacional, já ouviu isso? Isso é mentira, nenhuma nação é soberana. Se as nações fossem soberanas, elas dariam conta da sua existência eterna. Somos uma nação soberana e vamos existir para sempre. Alguma nação pode dizer isso? O único eterno é Deus, o único soberano é Deus. As nações são passageiras. E além de muitas vezes ouvir isso aqui, que as nações falam da sua soberania nacional,
Isso é soberba total, né? Sua soberania nacional. Esse território aqui é do Brasil. Não, 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 não. Todo território do planeta é de Deus. Todo o território de todos os planetas é de Deus. Nenhuma nação é dona de nenhum território. Eles se apossaram de um território. Mas todo o território mundial tem um só dono, o nosso Deus. Ele é soberano. E assim como chamam muitas nações de soberana, chamam também governantes, né, do soberano, o soberano. Antigamente os reis eram chamados de o soberano. Quem se apresentava diante deles falava assim: "Eu saúdo aqui o soberano." Oh, amados, eu estou rindo aqui porque para mim é isso que acontece lá no céu. No Salmo de número 2, o Senhor ri deles. O Senhor ri deles. Ninguém é soberano além de Deus. Os homens quererem ser soberanos é porque eles estão infectados pela doença, pela síndrome que infectou Satanás quando ele era um anjo no céu. Satanás ficou com inveja de Deus, porque Deus é soberano e ele era apenas um anjo. Os anjos não são soberanos, e o diabo quis: eu também quero ser soberano. Aí foi a queda do diabo. Ele infectou a humanidade com essa síndrome, e aí fica aí todo mundo querendo ser soberano, todo mundo querendo ser soberano, todo mundo querendo ser poderoso. E inventaram até o verbo empoderar, o substantivo empoderamento. O homem quer ser poderoso, o homem quer ser soberano. Isso é a síndrome de Lúcifer. E é por essa razão, essa é uma das razões pelas quais o mundo jaz no maligno. Um homem que verdadeiramente conhece a Deus, reconhece quem ele mesmo é e se humilha diante de Deus. Ele não se exalta, porque todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Por isso a palavra de Deus nos ordena: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Como eu devo me humilhar? O meu modelo é Jesus. Filipenses capítulo 2, vamos chegar lá nas quartas-feiras que estamos estudando Filipenses. Estamos no capítulo 1, a parte principal de Filipenses está no capítulo 2, de 7 a 11, a dupla humilhação de Jesus. Se humilhou de Deus para homem, e como homem se humilhou, se tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Só o pior dos seres humanos chegava na cruz. Além de ser reconhecido de Deus, ser reconhecido como homem, se humilhou ao status de o pior de todos os seres humanos. Eram os que eram crucificados. Esse é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Não é modelo de exaltação, não é modelo de empoderamento, não é modelo de querer ser soberano, porque nunca seremos. É modelo de humilhação. Humilhação tem a mesma raiz de humildade. O que Jesus manda a gente aprender dele em Mateus capítulo 11 é: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nos ensina humildade. Jesus nos ensina humildade. O falso evangelho que foi pregado da virada do século para cá e que construiu falsos avivamentos
e gerou aí, né, uma geração evangélica ensoberbecida, uma geração evangélica fermentada. O fermento incha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse evangelho fermentado e falso que foi pregado levantou uma geração de evangélicos soberbos, que acham que devem ser os donos da terra, que devem ser os donos da nação, que devem ser os poderosos em cima de tudo. Isso não é evangélico, isso é evangélico sem evangelho. Verdadeiros evangélicos são como Jesus, mansos e humildes de coração. Benditos os mansos, porque herdarão a terra lá no milênio, no reino milenar. E benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. A nossa salvação, que tem os níveis de conversão e santificação. Conversão e santificação é a cura, a única cura para o ensoberbecimento do nosso coração, é a verdadeira conversão e a verdadeira santificação, mediante as quais nós nos tornamos semelhantes a Jesus, humildes. E nos humilhamos, não ficamos por aí nos exaltando. Aleluia, irmãos. Os evangélicos falsos de hoje, eles querem imitar Jesus no poder, eles querem imitar Jesus nas curas, nos milagres, manifestações de poder. Eles querem imitar Jesus nisso. Mas imitar Jesus na humildade? De jeito nenhum, eles não querem. Imitar Jesus na humilhação? Não, isso eles não aceitam. Isso eles não querem. Só querem imitar no poder. Por quê? Porque estão contaminados pela síndrome de Lúcifer, se achando soberanos, se achando poderosos por aí afora. E não sabem que são abomináveis aos olhos de Deus. E o fogo que eles estão apresentando é um fogo estranho, como o de Nadab e Abiú. Fogo para a morte deles. Não é o fogo do Pentecostes, não são as línguas de fogo de Pentecostes, mas é o fogo estranho de Nadab e Abiú. Fogo de ensoberbecimento. Fogo que eles quiseram apresentar em culto diante de Deus, porque eles acharam isso bonito. Acharam alguma coisa bonita e apresentaram em culto a Deus. É fogo estranho, porque no culto a Deus nós não apresentamos nada que Deus não mandou apresentar. O verdadeiro culto a Deus é Romanos 12:1. Apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E aí vem o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa vontade é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Portanto, humildemente nós temos que dizer, repita depois de mim: Senhor, só Tu és soberano. Eu sou sombra e pó. Eu nada sou. Só Tu és grande. Aleluia. Esse tema é muito importante dentro da Escritura,
porque esse é um tema que faz parte da principal doutrina bíblica, que é a divindade. Quem é Deus? Ele é muitas coisas, e uma delas, Deus é soberano. Amém? Muito bem. Lemos hoje então o capítulo 2 de Zacarias, e esse capítulo 2 de Zacarias, ele está aqui dentro desta primeira parte de Zacarias que nós vamos meditar, que nós estamos meditando, começamos a meditar no sábado passado, que vai do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 10, capítulo 3 completo. O título é, diga, Primeiras Visões. As primeiras visões que Deus revelou ao profeta Zacarias, quando o povo de Israel estava voltando do cativeiro babilônico para reconstruir o seu país, as suas cidades, a sua capital Jerusalém e o templo de Salomão que Nabucodonosor havia destruído. Tá? Esse tempo foi chamado de o último avivamento de Israel. Esse aqui foi o último avivamento antes da primeira vinda de Cristo. O último avivamento que o povo de Israel teve foi esse avivamento chamado restauração. A volta do cativeiro babilônico. Depois de terem ficado 70 anos no cativeiro babilônico, eles foram libertos por Deus daquele cativeiro e trazidos de volta. E para essa época, Deus levantou 2 profetas principais, o Ageu e o Zacarias, para trazer mensagens àquele povo. Tá? A maioria dessas mensagens, elas são históricas. Elas são coisas que já se cumpriram para eles na época da restauração. Mas elas têm lições espirituais para nós hoje, ok? E para Zacarias, Deus deu então várias visões. Esse livro do profeta Zacarias, Zacarias descreve as visões que Deus deu a ele. E aqui nesse texto estão as primeiras visões, ok? O capítulo 1 que nós terminamos, né, que vimos a semana passada, um texto do capítulo 1, que termina aí do versículo 8 ao 21, do versículo 8 ao 21, esse texto tem o título, diga, Duas Visões. E o capítulo 2 e 3, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 10, diga, Outras Duas Visões. Ok? Muito bem, uma visão que nós vimos aqui no capítulo 2, de um homem com um cordel para medir Jerusalém, e outra visão que nós vamos ler no sábado que vem, no capítulo de número 3. Então, nesse texto aqui, com esse título, Outras Duas Visões, nós temos o capítulo 2 e o capítulo 3. Capítulo 2 eu dei o título aí, diga, Menina dos Olhos. É um título que eu tirei aí do versículo de número 8. Deus, quando trouxe o povo de Israel de volta, naquele período da restauração, para passar para aquele povo que estava voltando uma mensagem de segurança, Deus disse para eles, olha, não se preocupem com as demais nações da terra, porque qualquer nação que se levantar agora contra vocês, estará se levantando contra a menina dos meus olhos. Eu estarei cuidando de vocês, ok? Muito bem, isso é uma lição para nós também, que somos filhos de Deus. Deus cuida de nós como a menina dos olhos. Aleluia. Sinta-se cuidado. Você é de Deus? Sinta-se cuidado. Deus cuida muito bem dos seus. Aleluia. E o capítulo 3, que vamos ler na semana que vem, tem esse título, diga, Renovo.
Vimos esse título também a semana passada, né? Renovo significa rebento, ou um broto que nasce aí de uma árvore, de uma planta, tá? Essa planta, essa árvore era o povo de Israel, e o renovo, o rebento que Deus promete que ia nascer, Jesus. Tudo isso já se cumpriu, Jesus já veio, amém? Estamos esperando a sua segunda vinda. Quantos estão esperando a segunda vinda? O capítulo 2 tem 13 versículos e o título, então, Menina dos Olhos, tá? Está dividido assim, uma introdução e um desenvolvimento. Na introdução, tá? Tem essa visão aí de dois anjos, diga dois anjos. E no desenvolvimento, do versículo 4 até o versículo 13, diga a mensagem. A mensagem que Deus falou através desses dois anjos, ok? Dentro de tudo isso que Deus falou, que para Israel através desses anjos, o Espírito de Deus vai nos dar nessa noite o último versículo do capítulo 2, versículo 13, que é este aqui, ó. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Repita. Aleluia. Glória a Deus. As profecias bíblicas, elas têm três dimensões: a dimensão histórica, a dimensão profética e a dimensão espiritual. A dimensão histórica desse versículo, Deus está dando uma ordem para que as nações da terra se calem, porque Ele se levantou para restaurar a nação de Israel no seu lugar. Isso se cumpriu depois no final do cativeiro babilônico. Essa é a dimensão histórica. A dimensão profética também ela já se cumpriu, uma profecia já cumprida, né? Deus está ordenando: cale-se todas as nações da terra, porque Ele já se levantou da sua morada, tá? Para realizar na terra a sua maior obra, enviando o seu Filho Jesus. Essa obra já foi realizada, Jesus já veio. É o cumprimento profético. Para nós, então, entendendo essas duas coisas já cumpridas, a dimensão histórica está cumprida, a dimensão profética está cumprida, mas ela ainda vai se estender até a segunda vinda de Cristo Jesus. Essa profecia também é válida para a segunda vinda de Cristo Jesus. Aleluia. Mas nós vamos tirar daqui a dimensão espiritual que é para as nossas vidas. Amém? Lê de novo o versículo. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Vamos nos concentrar primeiro nesse cálice. Repita aí, ó. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Nesta palavra, Deus está ordenando a humanidade. Toda a carne aqui são todos os seres humanos. A palavra que está vindo do céu para todos os homens e eles não estão ouvindo é essa aqui, ó. Calem a boca. Shhh. Silêncio. O que Deus está mandando a humanidade fazer agora, toda a humanidade fazer agora, e eles não estão ouvindo, Deus está mandando eles se calarem. Porque o único que tem autoridade para falar alguma coisa é Ele. Ninguém mais.
Esse é o significado de nós termos aqui a palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, toda voz tem que se calar. Por isso eu escrevi aqui nesse primeiro ponto, repitam depois de mim, tá? As vozes e os ruídos do mundo procedem de almas que inutilmente pensam que podem escapar de Deus. Repita. O mundo é barulhento. E com o advento aí nos últimos 70 anos desse progresso tecnológico, o mundo ficou mais barulhento. São muitas vozes, é muita gente falando ao mesmo tempo. É muita gente querendo dar a sua opinião, como se a sua opinião fosse verdade absoluta. É muita gente querendo passar suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. Mas essas pessoas, elas querem calar a Bíblia. Não, Bíblia não. Bíblia não queremos. A Bíblia está ultrapassada. O mundo sem Deus, a humanidade sem Deus, tenta inutilmente calar Deus, deixar Deus calado, porque quem quer falar são eles. É um mundo barulhento, onde todo mundo quer falar, onde todo mundo quer ter razão, onde todo mundo quer dar suas ideias, onde o eu acho de cada um tem que ser respeitado, você tem que respeitar o que eu acho. Homens ensoberbecidos, é assim que agem, e é assim que a humanidade que jaz no maligno vive. É assim que os homens sem Deus estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, desobedientes à palavra de Deus, propalam as mentiras do dono deles, que é o diabo, o pai da mentira. Propalam com suas palavras, com suas vozes, com suas músicas, com os seus shows, com os seus ruídos, com os seus barulhos. É um mundo ruidoso. Estão celebrando aí 40 anos de Rock em Rio. 40 anos da inauguração de mais um culto a Satanás nesta nação, no Brasil. Rock em Rio, carnaval, shows mundanos, todos são cultos a Satanás, e quem os frequenta adora o diabo. E lá é o maior barulho, exatamente porque pensam que são livres, enganados pelo falso senso de liberdade que o diabo colocou na vida deles. Pensam que podem escapar do que Deus fala, pensam que podem fazer barulho a tal ponto de não poder mais ouvir a voz de Deus, de não ouvir a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus é soberana, a voz de Deus é soberana, e Deus diz em Isaías 43, 13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Repitam.
tentar calar a Deus, tentar calar a Bíblia, tentar fazer outros ruídos para escapar da palavra de Deus, para escapar do agir soberano de Deus, é inútil. E é assim que a humanidade vive. A ordem de Deus para essa humanidade é: calem a boca. Porque eu é que falo aqui. Eu sou o dono desse universo. Eu é que falo aqui. Vocês existem porque eu criei. Eu é que falo aqui. Vocês não são poderosos. Eu é que sou onipotente. Eu é que falo aqui. E Deus vai cumprir isso, hein? Cabalmente. Hoje o mundo parece em polvorosa, em festa, em ruído, em barulho. Mas isso vai acabar. Deus vai pôr um fim nessa brincadeira. Segundo ponto, leia de novo. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Repita depois de mim. As vozes e os ruídos do mundo expressam os pensamentos e caminhos carnais do homem natural. Esses pensamentos que eu disse que os homens estão propalando, falando por aí, os seus pensamentos, os seus caminhos. Caminhos é o jeito de viver, caminho é o meio de viver, é o modo, caminho é a maneira como vivem, formando então esse secularismo, esse sistema que a Bíblia chama de presente século, e chama também de Babilônia, a terra da confusão, onde todo mundo está confundido, fundidos juntos, no mesmo estado de condenação, de vida sem Deus, de vida possuída pelo diabo. E assim está o homem natural que Paulo cita em 1 Coríntios 2,14, o homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural está dizendo para Deus: se cale. O homem natural quer calar a Bíblia, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, para ele são loucura, ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, e eles não são homens espirituais, são homens naturais. A condenação está sobre eles, a condenação pesa sobre eles, e eles tentam com as suas vozes e ruídos colocar os seus próprios pensamentos, os seus próprios caminhos, seus próprios estilos de vida como mais importantes e relevantes acima do que tudo o que Deus ensina na sua palavra. E aí Deus diz assim, Isaías 55:8: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Repita. Aleluia. Os homens ficam aí discutindo, conversando, compartilhando aí nas redes sociais. O que você pensa disso? Eu penso isso, eu penso aquilo. Um acha isso, outro acha aquilo. Eu acho isso, outro acha aquilo. Tudo inútil. Vozes de homens decaídos, ideias de homens decaídos, opiniões de homens decaídos. As opiniões dos homens não valem nada, porque além de não serem verdade, não são absolutas. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade absoluta. Por isso, quem é de Deus não fica por aí ouvindo pensamentos de homens. Foi Jesus quem disse isso.
em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas não calam a Deus, as ovelhas ouvem a Deus. Quem não é ovelha quer calar a Deus e quer falar no lugar de Deus, quer expor suas ideias, seu jeito, o que ele acha que deve ser, empoderados pelo falso empoderamento de Satanás. E Deus diz bem claro: olha, esses pensamentos de vocês aí não são os meus pensamentos, e esses caminhos de vocês, o modo de vocês viverem, o modo de vocês agir, esse estilo de vida de vocês aí, não é o meu estilo, não é o meu caminho, não é o meu modo, não é o modo de vida que eu quero para os meus filhos. Terceiro ponto aqui, ainda no cálice, diga de novo: cale-se toda a carne diante do Senhor. Agora, repita depois de mim: a voz de Deus só será ouvida por aqueles que calam as vozes e os ruídos da própria alma. Nós temos que diferenciar as vozes e ruídos exteriores das vozes e ruídos interiores. Os dois primeiros pontos nós falamos das vozes e ruídos exteriores. O mundo, a humanidade está falando demais e fazendo barulho demais para tentar se dissuadir da voz de Deus, da sua palavra, para impor as suas próprias vozes, suas próprias opiniões, seus próprios estilos de vidas, ateístas, sem Deus e desviados da verdade. Mas pior do que as vozes externas, são as vozes internas da sua alma, tá? As vozes e os ruídos da sua alma, os desejos da sua alma, os famosos sonhos da sua alma, os falsos avivamentos da virada do século para cá, trouxe para esses falsos evangelhos, para essa geração desviada de evangélicos que tem por aí, uma gama de pregações sobre sonhos, que você tem que ser um sonhador, que você tem que sonhar alto, que você sonha e Deus é o realizador dos seus sonhos. Isso é mentira, irmãos. Sabe o que Jesus diz para nós? Ah, você tem sonhos? Se você quiser me seguir, negue todos eles. Se você quiser me seguir, renuncie a todos eles. Seus sonhos não me interessam. Quer ser meu discípulo? Sem sonhos. Eu não sou sonho, eu sou realidade. Já ouviram esse corinho antigamente? Antigamente tinha esse corinho: ele é realidade, ele é realidade, ele não é sonho, ele é real. Já ouviram? Ele é realidade, ele é realidade, ele não é sonho, ele é real.
Ele é a paz, o amor, a alegria e a vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, o amor, a alegria e a vitória. Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é realidade. Ele é realidade. Ele não é sonho. Ele é real. Ele é realidade, Ele é realidade, Ele não é sonho, Ele é real. Que mané sonho? Joga seus sonhos no lixo, porque é isso o que eles são, e encha sua cabeça com a verdade. Um dos versículos de Provérbios é esse aqui, ó. Não me lembro agora, quem lembrar depois fala. Se alguém lembrar pode falar aqui mesmo. Do muito falar procedem os sonhos. Estão falando demais ao invés de ouvir a voz de Deus. Estão falando demais e do muito falar vem esses sonhos mirabolantes. E ainda querem comprometer Deus nos seus sonhos, de que Deus vai realizar seus sonhos. Isso é coisa de Satanás. Deus não vem realizar sonho de ninguém. Jesus não disse eu vim realizar seus sonhos. Ele disse eu vim para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. Vida espiritual, vida eterna, vida cheia do Espírito Santo, vida cheia da verdade, vida cheia da palavra de Deus, vida cheia do conhecimento de Deus, vida cheia de Jesus. Esse é o plano de Deus. Não esses sonhos egocêntricos, esses sonhos egoístas. Fizeram até música em relação a isso, fazendo uma interpretação errada do que aconteceu, por exemplo, na época de José, que Deus deu a ele sonhos lá na prisão. Aqueles sonhos não eram sonho, aspirações de José, eram revelações de Deus do que havia de acontecer, como de fato aconteceu. Isso é outra coisa. Mas pegaram essa questão de sonhos espirituais como revelação de Deus e transferiram, olha o que o diabo faz com as heresias, e transferiram isso para os sonhos egoístas e mirabolantes das pessoas. Eu tenho o sonho de ser rico, o sonho de ter uma mansão, o sonho de ter aquele ou aquele outro carro, o sonho de fazer essas viagens. Esse é o meu sonho, estou aqui para realizar o meu sonho. Mas o único sonho que eu gosto é aquele que eu não posso comer, que eu sou diabético. Cheio de açúcar em cima, que delícia aquele sonho. É o único sonho que presta. Fora isso, a alma enganosa. E os sonhos são uma criação enganosa da alma. Quanto mais você enche a sua alma de palavra de Deus, você vai começar a ter sonhos com a palavra de Deus. Eu sonho muitas vezes traduzindo versículos do hebraico para o português, traduzindo versículos do grego para o português. Eu sonho meditando palavra de Deus. Esse é o sonho que eu tenho. Não tem outro tipo de sonho, não. E fora isso, eu só durmo mesmo. É uma maravilha. A voz de Deus só será ouvida por aqueles que calam as vozes e ruídos da própria alma. Davi foi um desses. Por isso ele disse aqui no Salmo 131, versículo 2: fiz calar e sossegar a minha alma. Repita. Aleluia. Olha, só a alma sossegada, só a alma quieta vai ouvir a voz de Deus. Deus disse no Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para aquietar a alma, por isso que eu sublinhei ali, tem primeiro que
fazê-la se calar. A minha alma está falando demais, está querendo demais. Quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, quer que eu busque isso, quer que eu busque aquilo, quer que eu corra atrás disso, quer que eu corra atrás daquilo. A alma está atrás do shopping center do mundo, das vitrines do mundo, desejando isso, desejando aquilo. Faz ela calar. Cala a boca. Não vou te dar nada. Você não deve nada para sua alma é a carne. Romanos 8 diz, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Se alguém viver segundo a carne, se alguém fizer a vontade da carne, se alguém fizer a vontade da alma, vai morrer. Mas se mortificar isso, por meio do Espírito Santo, você tem vida. Então, Davi aqui é o nosso modelo. Faz calar a sua alma e faz ela sossegar, e faz a sua alma, vou usar essa palavra aqui, faz a sua alma se contentar, única e exclusivamente, com a vontade de Deus. Entregue-se a Jesus e achareis descanso para vossas almas. Porque Jesus é tudo o que precisamos. 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 As ovelhas só querem Jesus. As ovelhas só querem Jesus. As ovelhas só querem o bom pastor. A parte B do versículo, diga: ele se levantou da sua morada, da sua santa morada. Repitam. Então, repita depois de mim. As vozes dos homens devem ser caladas para que a voz de Deus seja ouvida. Repita. Deus se levantou da sua morada. Essa é uma expressão de ação, e na sua ação Deus inspirou as sagradas escrituras. Aqui está a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Quem inventou isso foi Satanás. A voz do povo não é a voz de Deus. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus. Os 66 livros da Bíblia Sagrada representam a voz de Deus. A Bíblia Sagrada é tudo o que Deus disse e está dizendo para a humanidade, que tem que se calar, calar suas próprias vozes, para ouvir a voz de Deus. 2 versículos que confirmam isso que eu acabei de dizer. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vocês? A Bíblia está aqui, ó. A Bíblia está aqui, ó. Antigo Testamento. Havendo Deus outrora, tempo antigo, antes de Cristo,
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O que foi que Deus falou pelos profetas? Os 39 livros do Antigo Testamento. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. O que Deus nos falou pelo Filho? Os 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento deve ser considerado como se fosse um único livro. E o mais importante da Bíblia, o livro do profeta Jesus. Começando em Mateus, terminando em Apocalipse. O maior de todos os profetas, porque é o próprio Filho de Deus. O que Deus falou está aqui. Se alguém disser algo que não está aqui, não é voz de Deus. Deus não falou isso. E tem que falar o que está aqui, e além de falar o que está aqui na Bíblia, tem que ter a responsabilidade de falar de maneira contextualizada, e não tirar versículos ou frases daqui fora do contexto para dizer mentiras, que é o que fazem as heresias. Tiram palavras verdadeiras da Escritura e transformam em doutrinas mentirosas por uma errônea interpretação. O que Deus falou está aqui, e a humanidade tem que se calar para ouvi-lo. Por isso, no meu último slide eu escrevi assim, ó: tudo quanto Deus planejou falar na terra, Ele já falou. Agora Ele só falará com os seus filhos no céu. Repitam. Tudo que Deus planejou falar na terra, Ele já falou e deixou escrito. Isso é a Bíblia Sagrada. Por isso, no avivamento da Reforma Protestante, Deus usou Martinho Lutero para dizer: sola Escritura. Somente a Escritura. A Bíblia é tudo o que precisamos. Porque somente ela é palavra de Deus. O resto é de homens. Palavra de homens, rejeita. Palavra de Deus, abraça-as. Aleluia. Tem homens, nem toda palavra de homem, tá, é ruim. Tem palavras de homens muito boas. As palavras que ensinam as ciências naturais, coisas também criadas por Deus, e que Deus deu ao homem inteligência para entender e transformá-las na profissão, no trabalho que é útil para a sociedade. Isso é muito bom de ouvir, não tem problema de ouvir isso. Você está doente, vai lá no médico, vai ouvir o que ele tem a dizer, vai fazer os exames que ele pede, ele vai dar os diagnósticos. Você está ouvindo isso. Não é palavra de Deus, é palavra do homem, é palavra natural, ciência natural, mas isso deve ser ouvido. O que nós não devemos ouvir são as opiniões falidas da carne decaída, que para nada servem nem para a vida presente e muito menos para a vida eterna. A palavra de Deus, as palavras de Deus são palavras de vida eterna. João 6, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E são essas palavras que nós devemos ouvir. O verbo ouvir é o verbo mais importante da Bíblia. E é o mais repetido em toda a Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas.